Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Indica a alternativa em que há erro gramatical. Primeiro ponto. Como a questão é aberta, ela não fala de qual tipo de erro nós devemos procurar, temos que olhar todos os fatores. Regência, concordância, pontuação, tudo. Na letra A eu tenho: disse que daria o recado a ele e lhe odeio. Nessa alternativa, há uma coisa interessante a ser comentada. A estrutura toda está correta, mas há uma coisa interessante a ser comentada. Esse lhe é uma coisa que não é muito recorrente, mas acontece. Quando eu tenho um verbo que ele é bitransitivo, que ele exige dois complementos, um direto e um indireto, eu posso contrair esses dois complementos em um só. Veja bem, o verbo dar, eu posso dar algo a alguém. O pronome oblíquo no li exerceria a função de objeto indireto, seria o a alguém, e o o seria o objeto direto do contexto, que seria o recado, né? Dei o recado a ele. Dei-lhe o recado. Está corretíssimo. Eu posso contrair o pronome oblíquo átono, que exerce a função de objeto direto, com o pronome oblíquo átono, que exerce a função de objeto indireto. Então, se lhe está corretíssimo. Letra A não há nenhum tipo de desvio. Na letra B eu tenho: prometeu a resposta a nós e nola concedeu. Mesmíssimo caso. Eu tenho o verbo conceder. Quem concede, concede algo a alguém. Agora eu tenho os pronomes me, te, se, nos, vos. Esse nos, ele pode exercer tanto a função de objeto direto quanto de objeto indireto. Eu não tenho a forma no lá. Essa forma no lá é a contração do no com o a. Esse no estaria exercendo a função de objeto indireto e o a, esse pronome oblíquo átono, só pode exercer a função de objeto direto, estaria exercendo nesse contexto. O nos, que é um pronome que pode exercer função de objeto direto ou indireto, seria indireto nesse contexto, mas o a, objeto direto, resultaria nesse nola. Corretíssimo. Lembrando que o verbo conceder, nessa construção, é bitransitivo. Conceder algo a alguém. Então, letra B correta. Na letra C eu tenho a mesmíssima estrutura. Já vou los. O que significa? É a contração do pronome oblíquo átono vos mais o os, que resulta nessa forma vou los. O vos seria o pronome oblíquo átono na função de objeto indireto e o os seria o pronome oblíquo átono na função de objeto direto. Lembrando a regência do verbo mostrar nesse contexto, mostrar a alguém. Então, corretíssimo. Na letra D eu tenho: procuravam João, encontraram-no. Eu tenho o verbo encontrar, conjugado na terceira pessoa do plural, né? Encontraram, mas esse o. Quando o verbo ele termina de forma nasalizada, como por exemplo, com M, ao tio, o tio o é, o que acontece? As formas resultantes são no, na, nos, nas, né? Nesse caso, encontraram no. Então, corretíssima, não há erro nenhum. O que resta é a letra E. Na letra E é uma incorreção, um erro, mas no que consiste esse erro? Eu tenho: o século onde vivemos tem trazido grandes transformações ao planeta. O erro nessa alternativa consiste no emprego de onde. Esse onde, no contexto em que está inserido, é o quê? É um pronome relativo. E o pronome relativo, onde, ele tem um uso muito específico. Ele é usado em situações que indicam o quê? Um espaço físico, um local físico. E os séculos é uma circunstância de quê? O século, na verdade, é uma circunstância de tempo. Então, a utilização desse pronome relativo onde está incorreta nesse contexto. O correto seria o uso do em que ou no qual. O século em que vivemos tem trazido grandes transformações ao planeta. Seria a substituição correta. Em que ou no qual. Eu posso utilizar qualquer um desses dois quando a circunstância não for uma circunstância locativa, uma circunstância de lugar. Então, gabarito da questão, letra E. Lembrando que é possível contrair os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos com o a, os, as, resultando
nessas formas verbais que são um tanto estranhas. É esquisito, mas é correto segundo a norma culta e pode acabar aparecendo nas provas. Gabarito então da questão letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.